Continuando. Agora aqui embaixo. Nande konna koto ni natta n da? Nande. Por que konna koto? Konna koto é tipo uma coisa destas, né? Esta situação. Ni natta. Eu tinha comentado já agora há pouco, mas alguma coisa ni naru é virar, passar a ser alguma coisa. Nesse caso aqui está no passado, né? Ni natta. Então, virou, literalmente é passou a ser uma coisa dessas. Então, no sentido de por que que virou essa situação? Por que que aconteceu uma coisa dessas? Aqui ele está falando num tom interrogativo, né? Nande konna koto ni natta n da? Esse da pode aparecer no final das frases. Não necessariamente tem uma tradução, mas quando eles estão questionando algo, por exemplo, é comum aparecer. Ou às vezes quando estão explicando alguma coisa, até quando querem que você conte mais detalhadamente sobre algo, pode aparecer esse depois dos verbos. Nande konna koto ni natta n da? Por que que aconteceu uma coisa dessas? Por que que chegou a esse ponto? Por que que virou esta situação? Kumaka. Kumaka. Kuma de urso. Então, kumaka. Um urso. Toumin dekinakatta kuma deta no ka. Olha o no aqui no final. Assim como esse o na verdade é uma contração do no, né? Então, aqui é o mesmo sentido. Ele está questionando alguma coisa. Vamos por partes, né? Toumin é de hibernação. Até tem esse kanji de dormir e esse aqui de inverno, né? Olha só que loucura. Por isso, hibernação. Dekiru significa ser capaz, conseguir. Aqui está no passado. Passado negativo, né? Dekinai, não conseguir, não ser possível. Dekinakatta, não foi possível, não conseguiu. Nessa frase aqui, não conseguiu hibernar. Então, né? Tomin dekinakatta kuma, um urso que não conseguiu hibernar. Deta. Deru é sair, surgir, aparecer. Aqui o verbo está no passado. Então, apareceu um urso que não conseguiu hibernar? Será que foi um urso que causou tudo isso? Iki ga kurushi. Esse iki é de respiração. Então, se eu falo que alguma coisa ga kurushi é que é um difícil barra penoso, né? Doloroso. Ele tá falando que tá difícil de respirar, porque tá ali na neve. Tá na neve, né, pessoal? Não estou falando Merlin, né? Tá na neve, carregando ela e tal. Então, muito difícil, né? E ele tem que levar ela até o médico. Por isso, ikigakurushi. Vamos colocar a leitura aqui. Ikigakurushi. Difícil de respirar. Aqui, ó. Esse cantinho direito. Itetsuita kuki de hai ga itai. Vamos ver primeiro esse itetsuita, vem do verbo itetsuku, que é um congelar, mas tem um verbo mais comum, digamos assim, para congelar, que é o koru, mas ele é um congelar mais literal mesmo, né? Sei lá, a água que congela, o chão que congela. Esse daqui tá mais para um congelar profundamente, mas muitas vezes num sentido mais poético, né? Parece que tem uma emoção maior. Eu quase morri falando emoção, de tanta emoção, né? Por exemplo, itetsuita kokoro. Eu não tô falando que literalmente o kokoro, o coração, a alma, congelou. Não é que congelou de verdade, mas é num sentido mais poético, assim, né?
sei lá, o coração. Igual quando a gente fala coração peludo, seria algo nessa linha, né? Um coração congelado. Mais uma vibe mais poética. Agora, o koru, daí sim, congelar realmente. Kawa ga kouteiru. Kawa de rio. Se eu falo que alguma coisa ga kouteiru, é que está congelado. Daí sim, congelado de verdade verdadeira, né? Voltando aqui para a frase, então, itetsuita kuki. O, o kuki é o ar, né? Então, o ar congelado parece assim, tipo um ar duro de respirar, penoso, sei lá, que ele entra rasgando assim a garganta. Que de por conta disso, rai, o pulmão, ga itai. Se eu falo que alguma coisa ga itai, é que dói alguma coisa. Atama ga itai, dor de cabeça, minha cabeça dói. Nesse caso aqui, tá falando que o pulmão dói por conta desse ar congelante. Beleza? Parece que fica mais poético, barra épico. Já tínhamos lido aqui, né? Ele falando que a respiração tá difícil, que tá penosa, que esse ar congelante acabando com o pulmão dele. E daí ele tá jogando palavras de incentivo para ele mesmo aqui, né? Mae ni susume, susume. Até fala isso na música de abertura, não é? Não tem um pedaço falando sobre isso? Então, susumu é de avançar. Mae ni é adiante, para frente. Mae ni susume, literalmente avance para frente, mas siga em frente, né? Siga em frente, olhe para o lado. Mae ni susume, siga em frente. Mae ni susume, mova-se para frente. Agora aqui embaixo, né? Motto hayaku ashi o ugokase. Motto significa mais. Hayaku, rápido, rapidamente. Né? Aqui está como advérbio, modificando ali o verbo. Então, fazer alguma coisa rapidamente. Ashi o ugokase. Vamos por partes. Talvez você já tenha escutado o verbo ugoku, que é um mover-se, movimentar, só que ele é intransitivo, ou seja, algo que se move sozinho. Mas ugokasu, transitivo. Então, é fazer com que algo mova, movimentar algo. Aqui é você que causa o movimento, né? O goku é se mover, mas não por conta da sua ação. Como assim? Kikai o ugokasu. Ugokasu, fazer com que se mova, certo? Estou indicando com o que eu vou fazer com que se mova, que é a kikai, máquina. Então, operar, ligar a máquina. Se uma máquina começasse a se mover sozinha, tem um robô lá, daí ligou a IA dele, um robô que é programado para mexer sozinho. Por exemplo, eu tenho um aspirador de pó daqueles que liga sozinho. E às vezes eu esqueço que ele está programado para ligar sozinho. Daí eu começo a escutar um barulho no andar de baixo aqui, né? E daí eu já saio falando: Bruce, o que você tá fazendo? Meu gato, o Bruce, né? E daí o coitado tá dormindo e o robô tá lá derrubando as coisas na casa. Nessa situação, se eu visse ali se mexendo, eu poderia falar ugoita. Ugoita. Ah, ugoita. Porque eu peguei o ugoku, mover, e coloquei no passado. Se moveu, se mexeu sozinho, né? Não fui eu. Tudo bem, eu programei o robô, mas ele foi e se moveu sozinho lá. Nesse caso, ugoita. E ugokasu, fazer com que se mexa.
Vimos o sentido do verbo. Aqui, ele foi utilizado nessa forma, né? Ugokase. Isso daqui é um jeito forte de você falar para fazer determinada coisa. Talvez você já tenha escutado em anime, em alguma coisa, alguém falando Ike! Né? Tipo, vá! Ou Gambare! Gambare! Gambaru é se esforçar. Agora, gambare, tô falando de um jeito mais forte. Vai lá, dá seu melhor, se esforça. Então aqui ele tá falando de um jeito forte também, né? Faça com que mova a perna, as pernas, ashi ou gokase. Então se mexa mais rápido, mas tipo, literalmente é faça com que a minha perna se mova mais rápido, mas ele tá falando uma palavra de incentivo para ele mesmo ali, né? Vai, se esforça, faz com que isso aconteça, porque ele precisa levar ela logo pro médico. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.